Aí a gente entra nesse impasse. Eu vou aumentar o número de leitões, porém, como eu vou lidar com esse número cada vez maior de leitões pequenos? Então, acho que esse é o ponto. A gente conseguir fornecer para esse animal que tenha carga genética suficiente para que, ao desmame, esses animais eles cheguem viáveis, não somente cheguem vivos, mas viáveis. A suinocultura avançou muito em prolificidade, mas o número de nascidos não encerra a conta. O resultado se consolida na capacidade da matriz de sustentar desempenho, no arranque do leitão e na saúde intestinal até o desmame. É sobre onde ainda existe resultado a capturar nessa jornada que a gente vai conversar com o Murilo Mora de Assis e o Renato Delgado Barbosa, da equipe da Bioquem. Sejam bem-vindos, Renato. Bem-vindo, Murilo. Obrigado por você. Obrigado, Priscila, pela oportunidade. A última vez que eu conversei com o Murilo, a gente estava falando de futebol, né, Murilo? Fazendo analogias com o futebol. Hoje a gente vai sair um pouco da analogia, até porque a Copa não foi lá grandes coisas. Murilo, a genética elevou muito a prolificidade. Hoje, onde está o próximo ganho? É continuar aumentando o número de nascidos ou transformar esse potencial em mais leitões viáveis e uniformes ao desmame? Essa eu acho que é a maior dúvida, né? O maior desafio hoje, porque a genética vem trazendo, geração após geração, o maior número de nascidos vivos, né? E eu acho que isso acaba se deparando com a capacidade fisiológica também, não somente de gestar e dar à luz a esse grande número de animais, mas também em nutri-los, né? De uma maneira eficiente. E a gente vê cada vez mais leitegadas maiores e nisso o animal tem uma capacidade limitada de tamanho de outro. Então a gente começa a observar também um maior número de nascidos, né, leitões BV, de baixa viabilidade e baixo peso. Aí a gente entra nesse impasse. Eu vou aumentar o número de leitões, porém, como eu vou lidar com esse número cada vez maior de leitões pequenos? Então, acho que esse é o ponto. A gente conseguir fornecer para esse animal que tenha carga genética para produzir cada vez mais leitões, geração após geração, porém como eu vou nutrir e preparar fisiologicamente essa matriz para que ela consiga entregar uma capacidade de produção de leite, de colostro, inclusive, para imunizar esses animais, suficiente para que, ao desmame, esses animais eles cheguem viáveis, não somente cheguem vivos, mas viáveis. Porque esse é um grande problema, a gente chegar... a gente até estava comentando no stand, o represamento de animais muitas vezes para que eles consigam chegar num peso que nos 21, 23 dias, dependendo, ele não vai chegar, porque nasceu muito pequeno. E por outro lado, a gente tem estratégias, a Bioquem tem trabalhado estratégias para que, mesmo pequeno, mas que esse animal desmame sadio, sem tantos desafios. Os desafios vão existir, mas a gente oferece ferramentas para eles, para esses animais enfrentarem os desafios sanitários, metabólicos, para que cheguem ao desmame, mesmo que menores, mas sadios. Então, viáveis para a próxima fase, que é a creche. E pensando na porca, essa questão. Ambiência é um ponto. Estrutural falando, a gente tem questões, estratégias para melhorar a questão de ambiência para estresse calórico. E aí a gente pensa também no estresse oxidativo, inflamação desse animal, dessa porca, para que consiga passar por essa gestação e estar apta também nessa leitegada, mas também pensando já na próxima, pensando em ciclo reprodutivo e impacto na próxima gestação. Maravilha. Onde que o BCH Organic Mix entra nessa equação e qual indicador de campo deveria mostrar ao gestor se a estratégia está funcionando? Excelente. Esse é um produto novo, relativamente novo nosso, foi lançado ano passado e esse é um produto que a gente assim tem muito orgulho porque ele não saiu somente da Bioquem, ele foi um produto feito a 4 mãos. Tecnologia, Bioquem, o nosso conhecimento, mas aliado ao conhecimento de campo. A um parceiro nosso, um consultor de campo que desenhou esse produto. Então é um produto que ele vem de encontro diretamente com a demanda do campo. E o que a gente tem observado com ele? Ele já tem sido trabalhado em várias regiões aqui do Brasil
E ele, o que é o BCH Organic Mix? Explicando, ele é um blend de microminerais dos nossos glicinatos, zinco, manganês, cobre e ferro, da linha EcoTrace, da Bioquem, com selênio, nosso selenometionina, selenoqui, e cromo e iodo. Então, e cobalto. Então, ele é um produto completo, um blend de microminerais completo, focado em quê? Saúde e nutrição, porque a gente tem esses dois pilares essenciais para o animal desempenhar. E a gente tem obtido resultados a campo muito interessantes, de melhora de saúde. A gente tem resultados com melhora da qualidade de patas e aprumos em porcas, e isso, quando a gente fala, voltando à pergunta anterior, isso é questão de permanência desse animal no rebanho, né? Taxa de reposição. O produtor investe muito na genética, na compra dessa marrã, dessa porca, recria muitas vezes, então ela tem que se pagar. E um ciclo curto de produção, ela não se paga. Aí a gente entra na questão de aprumo, animais que não conseguem ter todo esse ciclo que a gente espera de prenheses e parições. Se eu encurto isso por problema de casco, eu estou sendo inviável. O animal ele não está se pagando. E o BCH ele entrou muito forte nesse ponto e, lógico, apoiando pela composição dos microminerais orgânicos, apoiando essa questão do estresse oxidativo dessa porca. Que animais em produção, confinamento, bem-estar, ambiência, pressão de produção, tudo isso são pró-inflamatórios, pró-oxidativos. É comum da animais em produção, confinamento. E o BCH, o Organic Mix entra aí, na prevenção, no suporte ao estresse oxidativo, fornecendo ferramentas para as enzimas do estresse antioxidantes do animal estarem em níveis maiores, prevenindo o estresse oxidativo nesse animal. Não é indicado para nenhuma fase específica da... Não, ele é um produto multifases, e isso é o legal dele também. A gente tem dose, que a gente consegue adequar doses, desde a porca, preparo de uma marrã, por exemplo, é possível utilizá-lo, gestação, lactação, creche e terminação. Então ele é um produto bem flexível, e isso a nossa equipe técnica faz esse ajuste junto com o nutricionista, a empresa analisa a fórmula do cliente e adequa o nosso produto dentro dessa formulação. Seja de maneira on-top, que a gente fala, colocando sobre o premix vitamínico ou adequando até níveis. Quando é possível o cliente adequar, porque a gente sabe que os microminerais na forma orgânica, eles conseguem fazer essa substituição parcial dos inorgânicos com vários benefícios, então podendo se ajustar doses. Eu ajusto dose e potencializo o desempenho desse animal. Maravilha. Renato, no contato com granjas, quais sinais fazem o gestor perceber que não basta produzir mais por ciclo, é preciso preservar a capacidade da matriz de sustentar resultado ao longo da vida produtiva? Então, isso que o Murilo colocou nas questões anteriores se torna fundamental. Qualquer projeto ele tem que se pagar. Então tem que ter um payback, tem que ter uma lucratividade para o produtor. Então quando a gente fala de matriz, ela tem que ter uma longevidade. Porém, tem uma renovação genética anual, uma reposição de plantel, que também deve ocorrer. Então qualquer projeto que a gente ofereça com as soluções Bioquem, ela tem que se pagar e tem que se encaixar nesse ciclo econômico dentro da granja. Então a gente busca muito a longevidade da fêmea dentro da estratégia de reposição anual. A gente busca uma qualidade de leitão. Então, nasceu uma prolificidade altíssima hoje que as genéticas estão trabalhando. Como a gente conversou, a gente tem que ter uma garantia que a gente vai entregar um produto de qualidade para uma creche, a creche entregar para uma terminação e assim por diante. Porque a moeda final realmente é o suíno na nória dentro do frigorífico. Então tem que ter uma qualidade de carcaça e tem que ter um rendimento adequado. Então quando a gente coloca alguns produtos, por exemplo, para a fase de maternidade, uma das coisas, o leitão realmente nasceu, ele já tem um custo. Então qualquer mortalidade vai afetar, o leitão já está inerente nele um custo. Então a gente precisa garantir essa viabilidade, a gente precisa garantir uma uniformidade, peso
Então, adequado. A gente, realmente, qualquer melhora genética que a gente faz, infelizmente, a gente peca ou fica deficiente em algum setor, uma rusticidade, alguma coisa nesse sentido, ela se torna mais susceptível a algum problema patológico, ou fisiológico, então ela se torna susceptível. Então, a gente tem que andar junto com a evolução genética. É um animal com um potencial muito grande de genético, mas ele precisa de um suporte também adequado. Murilo, quando a Bioquem fala em modular a microbiota com o Tecnospor e apoiar programas com menor uso de antimicrobianos, quais indicadores de campo deveriam provar ao produtor que a estratégia está funcionando? Essa é uma pergunta bem interessante e bem atual, né? Pelas notícias, né, que a gente vem observando, o banimento aí de alguns antimicrobianos pelo mapa e as questões mercadológicas, né, de exportação dos clientes, principalmente a Europa. Isso vem de encontro exatamente com o que a gente já vem trabalhando com Tecnospor, né, em suinocultura. A gente tem diversos trabalhos aqui, locais no Brasil, começando alguns na América Latina também, em outros países, exatamente assim, colocando o Tecnospor em diferentes fases, em gestação, maternidade, creche, principalmente, e buscando realmente validar, mas porém mostrar, identificar o diferencial do produto, como uma bactéria probiótica, o Tecnospor, o nosso Bacillus coagulans, impacta positivamente no ambiente intestinal. E principalmente quando se fala em modulação de microbiota, é um termo muito bonito, porém nós temos diversos trabalhos que comprovam essa modulação, suprimindo bactérias patogênicas e promovendo o crescimento de bactérias interessantes ao animal e que promovam a saúde desse animal. Então, nesse sentido, como provar? Nós temos trabalhos, por exemplo, tratando Tecnospor, que é o nosso probiótico em leitões na fase de creche, sem um desafio patogênico, por exemplo. Somente a mudança da composição das dietas, inicial, pré-inicial, inicial 1 e inicial 2. Somente a mudança de composição já desencadeia nesses animais um desequilíbrio nessa microbiota, que predispõe, por exemplo, ao aparecimento ou à elevação da prevalência de uma coli. E a gente sabe os impactos dela no leitão, diarreia, podendo chegar até mortalidade. E nós utilizamos o Tecnospor em um trabalho de universidade, alinhado muito bem nisso. Nós conseguimos identificar esse impacto positivo nele, nessa modulação, a supressão da presença dessa coli, do desenvolvimento exacerbado dela, impactando diretamente em qualidade de fezes. Nós medimos score de fezes, diretamente, visual, avaliado, e medimos a presença dessa coli em nível em fezes, coleta de fezes no final da creche. E identificamos, na presença do Tecnospor, a supressão da prevalência dessa coli em fezes. Então, assim, isso é modulação de microbiota, supressão de bactérias patogênicas. Em paralelo, também temos vários trabalhos com Clostridium, que também é um outro vilão aí da questão dos suínos na fase de creche. Da mesma forma, modulando microbiota, supressão de Clostridium e elevação de bactérias benéficas ao animal. E no campo, muitas vezes não é possível fazer essas análises, né? Então, o que a gente observa? É o dia a dia do produtor. Identificação de scores de diarreia, a presença ou não dessa diarreia, ganho de peso e conversão desse animal, né? Falando de uma maneira mais prática no campo, sem tanta análise laboratorial. E a gente, na Bioquem, a gente é muito dessa filosofia. Essa conversa, campo e análise laboratorial. Sendo que o campo, para nós, ele é um pouco mais prevalente, porque é o que vai responder, entregar e é o que o produtor vive, né? E, logicamente, as análises laboratoriais praticamente quase sempre conversam com o campo. Ela vem para complementar o diagnóstico, provar cientificamente. Mas o impacto principal é esse, melhora da digestibilidade da dieta, que a gente já observou, estabilidade dessa oscilação da microbiota, né? Eu tenho, de acordo com as diferentes composições das dietas, eu tenho, pela dificuldade, muitas vezes,
a inabilidade do leitão em estar preparado para digerir uma dieta mais vegetal nessa transição, desencadeia a disbiose. E o Tecnospora ele entra aqui, prevenindo esses desequilíbrios. Maravilha. Renato, o que precisa acontecer para uma tecnologia deixar de ser apenas mais um custo no programa e passar a ser mantida pelo gestor como investimento? Eu acho que a estratégia da Bioquem, como todo o portfólio, até uma questão interessante, por se tratar de uma multinacional, muitas vezes nós recebemos os produtos aqui com testes no exterior. Então, esse caso que o Murilo colocou, acho que é fundamental, principalmente produtos com tecnologia nova ou produtos novos no nosso mercado. A gente tem e faz questão de testar na nossa realidade e atender a demanda do nosso mercado. Então, muitas vezes, os testes que a gente recebe são inapropriados para realmente comprovar a eficácia do produto no nosso mercado. Os desafios são outros. Então, a estratégia da Bioquem é essa. A gente tem que colocar o produto e o produto tem que se tornar viável economicamente. Então, a gente diferencia muito o custo de investimento. Então, essa onda de substituição, daqui a pouco, de promotor de crescimento, a gente precisa colocar um probiótico que esteja apto a entregar sanitariamente resultado para o produtor e zootecnicamente também entregar resultado para o produtor. Então, o produto tem que se pagar. A gente busca em todos os resultados que a gente faz, principalmente os resultados de vida real, de campo, os de universidade são necessários também para validação, para tudo, mas a vida real eu acho que é um fator muito relevante para nós. E todo produto que entra, a gente busca o ROI dele, retorno sobre investimento. Então, ele tem que se pagar, independente da estratégia, ele tem que ser economicamente viável. Hoje nós estamos enfrentando mais uma crise na suinocultura, não é a primeira e não vai ser a última. Então, realmente é um mercado extremamente competitivo. A gente diminui agora, estrategicamente, o produtor diminui muito a reposição genética do plantel. Isso aí também não otimiza o potencial genético a longo prazo. Então, tem vários fatores. De qualquer forma, a solução ela tem que se pagar. Então, isso aí é fundamental. Todo produto que a gente coloca ali, a gente se obriga a buscar o payback dele. Então, isso é a maior viabilidade que o produtor sente, tanto que nosso portfólio a gente não tem commodity, a gente tem muito diferencial técnico justamente por isso. O produto, ele carrega o diferencial técnico, ele não é mais um produto. Então, a gente escolhe os produtos que a gente vai inserir no mercado, testa, atende a demanda, só que ele tem que se provar viável economicamente. Murilo, nas leitegadas maiores, em que situações o Bimulac pré faz sentido nos primeiros dias e qual resultado precisa aparecer para justificar sua adoção na rotina da granja? Bimulac pré é um produto novo para nós, Brasil, né? A Bioquem já tem ele no portfólio há alguns anos, mas ele chegou no Brasil praticamente esse ano, no início do ano. E ele é um produto realmente conceito. Ele é composto por colostro bovino em pó, e isso é bom ressaltar. A Bioquem ela tem uma empresa irmã, que foi criada pela demanda do mercado local, alemão e europeu, por um colostro de excelente qualidade para as diversas cadeias, principalmente suínos, bovinos e o pet. E a Bioquem criou essa empresa, onde ela tem fazendas, mais de 1.000 produtores na Europa Ocidental, certificados sanitariamente, principalmente, que fazem essa coleta desse colostro excedente. Devido à alta produtividade dos animais, das vacas, os bezerros não consomem todo o colostro. Logicamente, esse excedente, a Bioquem tem o contrato, e esse acordo contempla questões sanitárias, e coleta esse colostro e beneficia ele, mantendo principalmente as questões dos níveis de imunoglobulina e fatores de crescimento. Portanto, esse processamento ele é adequado à manutenção dessas características, imunoglobulinas e fatores de crescimento. E a Bioquem utiliza em vários produtos, e um deles é o Bimulac pré, que a gente está promovendo aqui no Brasil Sul.
e ele é composto por esse colostro bovino em pó, microminerais orgânicos da nossa linha, pré e probióticos e ovo em pó, que também é o diferencial. E esse ovo em pó pensando tanto na parte nutricional quanto no suporte à digestibilidade do animal pela lecitina contida nele. E voltando à pergunta, como que o Bimulac pré encaixa nesse sentido? Aí a gente volta lá na primeira pergunta da prolificidade. Cada vez mais animais, número maior de leitegadas, animais pequenos. Porém, quando a gente fala de imunização, esse suporte à imunização, a gente não vai posicionar o Bimulac, logicamente, como um substituto à colostragem materna, mas ele é um complemento pela composição de imunoglobulinas e fatores de crescimento, e ele vai dar esse suporte inicial. A gente aplica eles aí de acordo com manejos da granja, ele é flexível, mas, por exemplo, primeiro e segundo dia, 2 doses, segundo e terceiro. Logicamente, aí a gente vai identificar os dias de manejo de cada produtor e vai aplicar normalmente 2 doses, complementando a questão de imunização, pensando principalmente em primeiro dia, mas além disso, a gente sabe também que as imunoglobulinas têm a capacidade de fazer adesão a patógenos, por exemplo, com fímbrias do tipo 1, coli, salmonella, que são patógenos prevalentes ali, tanto na maternidade. Então ele tem essa capacidade de reduzir desafios sanitários. Os fatores de crescimento vão estimular o desenvolvimento do epitélio intestinal desses leitões em início de vida. Isso vai melhorar a questão de digestibilidade e absorção de nutrientes por esses leitões, pensando ali no colostro materno e no leite posterior. Os pré-bióticos, a gente está pensando focado muito em gram-negativas. O probiótico, que são os bacilos que tem no produto, pensando em Clostridium. E os minerais orgânicos fazendo esse suporte, tanto nutricional para desenvolvimento ósseo, cartilaginoso de órgãos, mas também desenvolvimento do epitélio intestinal, quando a gente fala de zinco, manganês principalmente. Desenvolvimento do tecido, do epitélio intestinal em paralelo ao fator de crescimento, aumentando capacidade digestiva e absortiva. E o ovo, como fonte de nutrição, e a lecitina, como eu comentei, fazendo esse suporte à digestão de gorduras, que no caso do colostro e do leite materno, a gente sabe dos níveis altos de gordura presentes, que muitas vezes o leitão, pelos desafios, pela lesão no epitélio intestinal, por patógenos, reduz essa absorção. Então, a gente entra aí favorecendo essa absorção da gordura. E pensando no impacto disso, é exatamente isso, redução dos desafios patogênicos, impactando diretamente no desenvolvimento desses animais, para que eles cheguem ao desmame mais sadios. Mesmo os animais pequenos, os bebês, eles vão chegar ao desmame mais sadios. E o que a gente tem observado, redução de diarreia, bem prevalente nos testes que a gente já tem, que a gente está conduzindo, e a questão de redução de tratamentos. Né, que isso, quando a gente pensa em tratamento, a gente tem já teve duas percas, que é diretamente o animal já estar passando pelo problema, ele já está perdendo desempenho, ele já está patinando. E a hora que eu entro com antibiótico, eu também suprimo aquele desenvolvimento, dá mais uma barrigada. O nosso conceito é prevenção. O desafio vai estar lá, por mais aí diferente, lógico, do desafio sanitário de cada granja, regionalmente, programas de desinfecção, mas o desafio existe. O nosso objetivo é oferecer ferramentas para os animais passarem por esse desafio com o menor gasto energético e sanitário possível para o que ele consumir seja transformado em desempenho. Até complementando, esse é um grande exemplo da pergunta anterior. Você vê quantos fatores que o Murilo levantou. Viabilidade. Então, realmente diminui mortalidade com o produto conceito. Retorno econômico por um desmame mais uniforme, mais pesado. Outra forma de payback. Diminuição de uso de antimicrobiano, realmente tentando controlar patógenos. Isso aí vai diminuir, já está comprovado. A gente tem vários testes com repetibilidade nessa redução. Então, 3, 4 fatores que se pagam muito.
Então, a viabilidade econômica realmente é extremamente benéfica. O custo-benefício é extremamente vantajoso. A gente fica analisando o nível de tecnologia em cada uma dessas soluções que surgem, é impressionante mesmo, né? Já sabia que a alimentação de suínos, em alguns casos, ela levava bolacha, né? Eu fiquei Farela de encantada. Eu bolacha. falei, nossa, que fábrica de ração cheirosa e cheira a embolar. Agora tem ovo ainda. Em algumas soluções é muito chique. Esses animais tão muito bem assistidos por empresas que estão dedicando muita energia para isso. Alguma coisa que eu deixei de perguntar que vocês gostariam de acrescentar? Não, acho que as inovações, a Bioquim tem se mostrado uma empresa muito inovadora. Então, a gente já teve, juntando as duas cadeias de avicultura e suinocultura, ela já trouxe algumas inovações nesses anos de presença do Brasil e América Latina. Isso é muito bacana. Não é mais do mesmo. A gente traz projetos novos com tecnologia diferenciada, projetos diferenciados, bactérias, por exemplo, compostas no nosso probiótico que não tem no mercado, com outras atribuições. E eu acho que o modelo de trabalho da Bioquim se torna muito vantajoso, porque a gente testa os produtos na nossa realidade. Então, a gente faz um reteste, recebe algumas propostas de trabalho da matriz, mas realmente a gente faz uma leitura do mercado, entende a demanda e a gente vai colocar exatamente o produto que é a tal da venda consultiva. A gente primeiro tem que saber aonde se encaixa e como ele pode ser uma solução. Aí sim a gente faz a estratégia. Então hoje estamos com a equipe consolidada. Acredito que nos próximos eventos teremos mais novidades ainda. Sempre, né, Murilo? Exato, e é legal alinhar, né, para a gente fechar essa questão. A Bioquim, que a gente sempre comenta, ela trabalha na cadeia, ela pensa na cadeia como um todo. Desde ela produzindo tecnologia, aditivos, nossa equipe fomentando isso, trabalhando, levando essa tecnologia, principalmente adaptando, entregando aos desafios locais, desafiando os produtos localmente, porque cada situação, a gente costuma dizer, a gente é gerente Latam, Latinoamérica, mas só o Brasil já é um continente. Então, são desafios diferentes. Do Rio Grande do Sul para Minas, para São Paulo, para o Nordeste. E muitas vezes a gente testa e encontra resultados diferentes. Quem dirá a América Latina, que a gente tem trabalhado também. E em paralelo a isso, eu gostaria de ressaltar também o slogan da empresa, que está alinhado a isso, que é o Feed Safety for Food Safety, que está alinhado justamente isso. De maneira nenhuma nós somos contra antibióticos. Nós só defendemos o uso racional. E ele é possível, desde que feito um controle estratégico, né? Enxergar a cadeia, a suinocultura como um complexo. Eu não posso, eu vou atuar na creche, vou colocar uma tecnologia e vou resolver meus problemas. Não, isso começa lá na recria da Marram. E isso vem vindo, é um programa estratégico. E o nosso objetivo é esse. Utilização racional aliado a conceitos preventivos. Prevenir é sempre melhor e mais barato do que remediar, né? E agora não somos nós somente os outros colegas falando, é o cliente. Então essa determinação ela vem agora de uma outra ponta e nós estamos prontos com o nosso portfólio e os próximos que a gente já está estudando aí para trazer novidades para os próximos anos, para oferecer soluções que vão impactar diretamente nisso. Uma produção mais sustentável, pensando tanto na questão ambiental, mas também na questão de uso racional do antibiótico. Obrigada, Murilo. Obrigada, Renato. É sempre bom ser aqui porta-voz, né, de trazer vocês para ampliar o alcance dessas informações todas. A Bioquim, cada ano que a gente está aqui, está com soluções novas, sempre trabalhando nessa frente, né, de apoiar o produtor para ele evitar que os animais percam desempenho por conta de outras coisas que não engordar e crescer. Ao contrário de nós, né? Obrigada, meninos. Obrigada a você que nos acompanha. Não deixa de se inscrever no nosso canal para continuar assistindo as melhores entrevistas do setor.